Vida e Saúde começando na sua telinha, que bom estarmos juntos mais uma vez. Tudo bem aí? Sim? Então vai ficar ainda melhor se Deus permitir. Dr. César conosco. Como vai, Dr. César? Tudo bem, Teru. Que bom estar de novo aqui, né? Com gente muito importante para nos ajudar aqui, ajudar o público de casa, viu? Pois é, quero apresentar já para você quem vai te acompanhar nesta tarde aqui. Haru está com você, ela que é psicóloga e que trouxe já aqui em outras oportunidades uma fala sobre o TDAH, mas hoje vamos ouvir falar sobre o TDAH e a importância do estilo de vida e principalmente da suplementação. É isso, Haru? É isso mesmo. É uma satisfação estar aqui com vocês de novo para tratar de um tema tão relevante e importante, né? E pouco falado. Pouco falado, então já sabe, esse Vida e Saúde aqui vai ser um daqueles para você marcar aí, para rever depois e para convidar amigos, parentes, queridos, colegas para acompanhar. Vai dar tempo ainda, então você já pode começar a disparar aí o seu WhatsApp, convidando essas pessoas queridas para acompanhar a nossa programação que está começando, mas você talvez não tenha ideia de quanto o estilo de vida pode influenciar, quanto mais outros fatores aí, né, como a suplementação e ajudar no dia a dia a pessoa que tem o TDAH. Hoje, a Haru Henklein, falei certo o seu sobrenome? Henklein. Ah, falei. E o nosso mesmo. querido psiquiatra, Dr. César Vasconcelos, vão falar aqui sobre esse assunto tão importante e eles vão poder tirar as suas dúvidas. Então é só mandar. Ao longo do programa, a gente coloca aqui o nosso QR Code, a gente fala para você o WhatsApp do programa e você que já falou com a gente em outras vezes, pode usar o mesmo contato para mandar a sua pergunta. Mas segura porque pode ser que o Dr. César, que a Haru falem sobre esse problema antes mesmo de você mandar. Então, se não falarem, aí você vai mandando a sua pergunta aqui, tá bom? Para nossa reflexão hoje, trazemos o texto aqui do nosso devocional, olha só, Descobertas da Fé. Dr. Rodrigo Silva é o autor, a gente já está falando dela desde o ano passado. O texto de hoje se encontra em Lucas 14, 26 e diz assim, olha: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E o próprio autor aqui da meditação começa aqui explicando, né? Esse texto incomoda à primeira vista, assim, Dr. César. Porque ele fala sobre a coisa mais preciosa que a gente tem nessa vida, que é a nossa família, os nossos mais chegados ali. A gente não deve amar mais do que o próprio Deus, nem a nossa própria vida. Mas a gente precisa entender o texto melhor, não é? Temos que meditar e pensar, porque na verdade, inclusive em termos de saúde mental, é um texto bastante importante, né? Porque você desidealiza o outro e se agarra em Jesus. Isso é importante. Olha só. Vida e Saúde vem com tudo aqui nessa quarta-feira. Aproveite. Agora é aquele momento de você mandar aí convites para os seus queridos. Acompanha, liga na TV Novo Tempo. Tá começando Vida e Saúde e o assunto é TDAH e o estilo de vida e a suplementação. Então, ó, em 4 minutinhos a gente está de volta. Aliás, 1 minutinho a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta. Vamos falar sobre o TDAH hoje, quarta da saúde mental aqui. O nosso querido Dr. César Vasconcelos e a querida Haru é psicóloga, ele psiquiatra. Vamos falar sobre o TDAH. Gente, eu não sei, não é só nossa impressão, mas o número de pessoas com TDAH aumentou. A gente tem um dado até falando sobre isso, mas muitas dúvidas pairam a respeito, muita piadinha de mau gosto é feita porque o conhecimento ainda não é pleno sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você tem dúvida? Você tem pergunta? Você pode mandar aqui pra gente o nosso WhatsApp aqui do Vida e Saúde, é o 12982660004. Você já sabe, você pode acessar ele também por esse QR Code aqui na tela. E ao longo do programa dá tempo de mandar. No último bloco a gente vai deixar o Dr. César e a Haru falar com você respondendo essas dúvidas. Então, ó, dispara se quiser.
Eu tenho esse dado aqui que em 20 anos, os casos de TDAH no mundo subiram de 6,1% para 10,2%, segundo algumas pesquisas. E no Brasil, estima-se que 2 milhões de pessoas têm esse transtorno. Agora, esses números, a gente dá para ter uma ideia, assim, de por que você, aí de casa, e eu também, você provavelmente conheça ou conviva com alguém com esse problema. E a gente vai convidar você agora para entender um pouquinho mais sobre como funciona o cérebro de alguém que tem o TDAH. Dr. César, existe uma diferença entre a distração comum, que parece que também está mais assim exagerada hoje pela nossa competição da atenção, né? São muitas coisas competindo pela nossa atenção e parece que o cérebro fica mais cansado, mais distraído. Mas eu queria que o senhor diferenciasse essa distração comum do transtorno, do TDAH. Então, TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Existem 3 tipos: o hiperativo, o desatento e um combinado, pode ser o misto. E as pessoas que têm o TDAH, elas manifestam com a desatenção, com a hiperatividade, como a gente chama, e também com a impulsividade. Agora, a diferença entre uma pessoa que é distraída e, vez ou outra, e que tem a TDAH, que tem a desatenção, é que essa distração da pessoa que não tem TDAH é uma coisa episódica, é um momento só. Aconteceu lá num certo dia que ela estava estressada, estava muito ansiosa, muito atarefada, então ela ficou distraída e esqueceu algumas coisas. Mas depois a memória dela volta a funcionar, né? A memória de fixação, a memória de evocação. Então, já na pessoa com TDAH, essa desatenção, essa distratilidade, essa distração, ela é constante, né? Ela predomina nas pessoas que têm um TDAH com predomínio da desatenção. Então, a diferença é a questão, assim, de que na TDAH está sempre distraída, né? Esquece coisa, perde coisas. Na pessoa que é normal, que não tem isso aí, é apenas um momento ou outro. No TDAH é crônico, né? Faz parte do padrão de funcionamento, é praticamente do basal. E também tem a questão do prejuízo, né? O quanto de prejuízo que aquilo ali acarreta na vida de quem tem realmente o transtorno nomeado. Bom, a gente vai dar uma olhada agora em uma história para entender como é que funciona um pouquinho do cérebro de quem tem TDAH. Imagine estar em um parque como este. Tudo acontece ao mesmo tempo. Risos, latidos, folhas ao vento, conversas. Agora imagine que sua mente funciona como esse parque, mas todos os dias. Assim é a experiência de quem tem TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O cérebro de uma pessoa com TDAH funciona como uma cidade hiperativa. Existem várias ruas e caminhos por onde os pensamentos circulam, mas o fluxo pode ser caótico. Imagine tentar atravessar uma rua onde os semáforos trocam de cor rápido demais. A atenção muda de direção antes que você consiga focar. Não é que a pessoa não queira se concentrar. É como tentar seguir uma estrada enquanto outras 10 chamam a sua atenção ao mesmo tempo. Agora, imagine o impacto disso no dia a dia. Uma tarefa simples como estudar ou organizar o dia pode se transformar em um desafio. É como tentar ouvir uma música enquanto várias outras tocam ao mesmo tempo. Isso não significa preguiça ou desinteresse. É apenas a forma como o cérebro processa as informações, sempre em movimento. Infelizmente, existem muitos mitos sobre o TDAH.
Alguns acham que é falta de esforço, desorganização ou uma simples desculpa. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Pessoas com TDAH se esforçam muito, mas enfrentam desafios que quem não tem o transtorno talvez nem perceba. Conviver com o TDAH é como viver em um parque que nunca fecha. Pode ser confuso, cheio de distrações, mas também repleto de possibilidades e descobertas. Compreender essa realidade é o primeiro passo para deixar os preconceitos de lado. Tá aí, olha, a gente teve aqui uma série de descrições para mostrar como se sente alguém com TDAH. E, Haru, você, na outra oportunidade que esteve aqui, contou pra gente que você teve até dificuldade para diagnosticar e nomear tudo isso que acontecia, porque a pessoa que nasce com TDAH, ela não consegue, não tem outro parâmetro, né? É o dela, então ela vai convivendo com aquilo, mas aquilo vai se tornando pesado. Exatamente. Como eu disse no programa anterior, contei um pouquinho da minha história, né? Foi bastante difícil a minha jornada sem diagnóstico. Então, descobrir o TDAH foi uma situação assim, bastante libertadora, né? Porque quando você entende o funcionamento do teu cérebro, você consegue se livrar de alguns estereótipos que às vezes você acaba recebendo ao longo da vida, né? Às vezes eu me sentia tão burrinha, falava, gente, não é possível que eu não dou conta. A minha mente fica flutuando, o que acontece? E ao fazer inclusive testes de QI, eu descobri que lá constou que o meu QI era acima da média, pontuações altas. Eu falei, mas eu não sou burrinha? Por quê? Porque o TDAH, na verdade, ele não compromete a tua capacidade de aprender e reter conhecimento, mas ele compromete a tua atenção concentrada. E por comprometer consecutivamente a tua atenção concentrada, fica realmente mais difícil de aprender alguns conteúdos que não são do interesse, né? Então, sim, prejudica e muito a nossa vida, mas ajuda também a você entender aonde de fato você precisa trabalhar, te dá ferramenta, te dá munição. Isso é fantástico, porque muitas vezes tem-se a ideia de que o diagnóstico vai deixar a pessoa inutilizável. Ou vai meio que carimbar e aí ela vai poder realmente... É o estigma, né? Aí ela vai poder dizer assim, não dou eu conta nasci porque assim, tenho. vou morrer assim, Gabriela. E não é isso. O diagnóstico não é para você se vitimizar e dizer, eu tenho um problema e não vem me cobrar, porque eu tenho um problema. Não é para isso. É para que você, descobrindo e entendendo como este problema funciona em você, você consiga, através de ferramentas, trabalhar aquela deficiência. Funcionar de outra fazer maneira. Compensar. A gente tem que buscar evoluir, crescer. Então, para mim, foi fantástico no sentido de saber com o que eu tinha que lutar. Porque muitas vezes isso prejudica a tua autoimagem, né? Você fica achando que, eu não dou conta porque eu devo ter algum problema. E quando eu descobri, eu falei, puxa, na verdade, não é porque eu sou preguiçosa nem má pessoa, é porque realmente eu tenho uma questão singular, é biológico. O diagnóstico, ele direciona a conduta terapêutica, né? Exato. Então, a partir do diagnóstico, você já sabe, né? A medicina fala disso, quais são a psicologia, quais são os procedimentos para lidar com essa limitação que você descobriu que você tem um diagnóstico. Então, o diagnóstico é uma coisa positiva, porque ela vai apontar, bom, já que você tem esse tipo de transtorno, o tratamento é esse aqui. Vai ajudar na orientação. Sim. Agora, doutor César, existe uma confusão de entendimento sobre o TDAH ser um problema psicológico ou ser um problema biológico. O cérebro do TDAH é diferente. E ele funciona diferente também. Queria falar rapidinho sobre isso. É diferente, não é psicológico, quer dizer, tem gente que pensa que uma criança que saiu, que tem um diagnóstico TDAH, então tem traumas na família que causou isso. Não, os conflitos psicológicos na família podem piorar o TDAH, mas o TDAH é uma doença, é um transtorno neurobiológico, né? Tem um estudo feito em 2017, publicado na revista da Associação Médica Americana, estudou 3.000 pessoas com TDAH e verificou que essas pessoas, elas têm as áreas cerebrais responsáveis pela modulação de emoções, controle de emoções, ela era menor e o amadurecimento dessas áreas era mais lento, né? Então, é uma questão bem neurológica, biológica.
E especialmente o hipocampo, o núcleo accumbens e as amígdalas cerebrais. Então, há uma diferença cerebral na pessoa que tem TDAH, então não é uma questão, isso é psicológico, não é psicológico. Exato. Eu queria saber por que o diagnóstico, tantas vezes ele é difícil de ser dado, difícil de ser feito e muitas vezes mascarado, Haru. Porque é um combo de fatores. Um deles também temos a questão dos profissionais que alguns não estão habilitados, não estão reciclando conhecimento para conseguir... porque cada dia que passa nós temos mais informações sobre padrões de comportamento que antes não se notava, passava-se despercebido muitas vezes numa anamnese. Então, assim, por exemplo, o TDAH, o neurodivergente, ele pode ter sensibilidades sensoriais no TDAH, não necessariamente apenas no autismo. Né? Ele pode ter várias peculiaridades ali que às vezes pode dificultar um pouquinho ali o diagnóstico, porque também tem outros transtornos vizinhos que atuam de formas semelhantes que podem acabar mascarando. Por exemplo, como a gente está falando de neurodivergência, TEA e TDAH são 2 fatores ali que você tem que fazer o diagnóstico diferencial, porque é muito fácil, né? Você confundir. Ela tem sensibilidade sensorial, então ela tem TEA. Não necessariamente, porque quem tem TDAH pode ter sensibilidade sensorial, né? Olha só, mas essa é uma informação relativamente nova. Né? Só pra... Tá. Isso, exatamente. Olha só essa interação que chegou, eu quero trazer aqui para vocês, porque muita gente vive esse drama. A Val está dizendo que um médico falou que o neto dela tem TDAH e um outro profissional disse que não. Como vou saber o diagnóstico? E aí, gente? Nós vamos seguir aqui falando sobre isso, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Fica até o final do programa. As ideias que nós vamos trazer vai clarear isso aí, tá? Então, tem que ter hiperatividade, desatenção. Nos meninos é mais comum a hiperatividade, nas meninas e a impulsividade, e nas meninas é mais comum a desatenção. Fica aí que a gente vai falando sobre isso, né? Exatamente. Mas eu queria saber, nesse mundo tão cheio de distrações, e você, Val, que mandou essa pergunta, você sabe que seu neto às vezes está de olho na tela do celular para brincar ali, aí ao mesmo tempo ele para brincar com algum amigo, aí ele olha para a TV, Novo Tempo, que está ligado ao mesmo tempo. A gente tem muitas coisas competindo. E eu queria falar um pouquinho sobre isso rapidamente, Haru, porque a gente pode confundir um mundo hiperestimulado, cansado, confuso e distraído com o TDAH? E Claro. por isso talvez essa confusão dos profissionais até? Sim, existem muitos fatores que realmente atuam para confundir, né? Não é fácil, é bem desafiador, tanto para a pessoa que tem o transtorno, quanto para as pessoas que precisam conviver com quem tem o transtorno. Porque realmente você estar num mundo hiperestimulado, hiperexcita a pessoa que já tem a neurodivergência. Se é ruim para qualquer pessoa, né? É estressante. É estressante para qualquer pessoa que tem um padrão de funcionamento padrão, normal, digamos assim. Imagina para uma pessoa neurodivergente, né? É muito mais desafiador. Cansativo, dá esgotamento mental. A pessoa fica, às vezes, assim, ela acaba extrapolando muito, né, alguns comportamentos. Bom, eu queria conversar agora um pouquinho sobre alguns fatores que podem agravar os sintomas do TDAH, inclusive ainda comentando sobre isso que a gente está falando. Vou convidar vocês para virem aqui, porque nós temos aqui uma mocinha que tem, e nós elegemos aqui, a nossa produtora elegeu alguns fatores, 4 fatores aqui, que podem interferir no TDAH. E você aí de casa não fique achando que é só o remédio que o médico indicou, que só alguma terapia que vai ajudar. Tudo que a gente vai falar aqui agora é estilo de vida. Mas, se uma pessoa com TDAH, de repente, abre mão de uma alimentação balanceada, e talvez isso já venha de gerações, né, doutor César? Uma família que não comia legal já dos avós, e agora essa família com muito refrigerante, muito carboidrato simples, pão branco, macarrão branco, e por aí vai. Uma alimentação correta, ela vai abrir mão, essa pessoa, ela vai já... Vamos falar aqui do TDAH, tá, gente? Ela já vai começar a sentir, ela pode até funcionar, mas ela já vai começar a ter prejuízos. Sim.
com uma alimentação correta, que seria ali nozes, frutas, verduras, cereais, Legumes. proteínas saudáveis, gorduras saudáveis, vai ajudar esse cérebro que já tem naturalmente algumas deficiências nutricionais a funcionar melhor. Mas quando a gente está nesse cenário que você acabou de mostrar, de colocar, realmente dificulta muito a vida do neurodivergente. Por quê? Por exemplo, açúcar e cafeína. Quando você fala de neurodivergente, você está dizendo do TDAH. TDAH ou TE ou qualquer... Que está tem dentro o do cérebro aspecto funcionando exatamente, diferente. Exatamente. Então, assim, falando do TDAH mais especificamente, ele já tem, eu gostei muito dessa ilustração da cidade movimentada, hiperestimulante, tudo que é assim que é o cérebro do TDAH, porque é exatamente isso. Tem gente que acredita que o TDAH faz aquela estereotipia de que é aquela mente plácida, aquela pessoa preguiçosa, que a mente é parada. Não. É uma mente que ela se extrapola, ela corre em uma velocidade tão grande e ela percebe todos os estímulos ao mesmo tempo, que muitas vezes ela corre, que capota, que cai em algum momento, né? Que ela se tropeça. E essa mente que já está capotando naturalmente, que já está correndo naturalmente, quando você coloca açúcar e cafeína, o que acontece? Eu costumo dizer que é gasolina e fósforo, é fogo com gasolina. Você coloca essas duas coisas ali num cérebro que já está naturalmente com dificuldade de funcionar, você agrava isso, você potencializa e agrava tanto os sintomas que realmente não vale a pena. Então, assim, eu vejo pais, né, dizendo, mas eu tenho dó, vou privar o meu filho de um docinho, deixa ele tomar um refrigerante, deixa ele comer o que ele quer. Então, assim, você precisa entender que a sua criança que tem, por exemplo, o TDAH, foi diagnosticada, ela já tem uma dificuldade natural que é dela. E se você permitir, você que deveria protegê-la, permitir que ela fique consumindo mais gasolina e mais fósforo, você vai sempre estar fazendo aquele cérebro estar em explosão constante. Ela já tem uma dificuldade no cérebro e aí produtos como açúcar e cafeína vão atingir esse cérebro, ainda piorando a situação. Agravando muito a situação, exatamente. Doutor César, quando a pessoa abre mão do relacionamento com Deus, ou no caso de crianças aqui, do desenvolvimento desse relacionamento, essa mente que de repente já vai precisar de um esforço maior para se enquadrar, né, no padrãozão, ela também vai estar sofrendo muito prejuízo, porque nos momentos com Deus a gente encontra calma, a gente encontra direcionamento, talvez escolhendo uma dessas avenidas aí tão movimentadas do TDAH, né, Haru? Sim. Relacionamento com Deus é importantíssimo em qualquer fase. Né? Fizemos um podcast com o Wagner ano passado e convidamos o doutor, esqueci o nome dele, um neurologista lá Dennis de Manaus. Birman. Dennis Birman, né? E ele mostrou, ele fez pesquisa, né? Verificando o fluxo sanguíneo cerebral quando a pessoa ora, faz uma oração. E se verificou que há um aumento desse fluxo, portanto o cérebro vai funcionar melhor quando a pessoa tem esse relacionamento com Deus de uma maneira humilde, sincera e frequente. Agora, Haru, a gente saiu de uma pessoa que está aqui aparentemente bem, até sorrindo, o sorriso já diminuiu. Se essa pessoa, porque ela não está cultivando hábitos que realmente poderiam ajudar nesse problema do TDAH. Agora, se ela abre mão dos exercícios físicos e brincar, no caso das crianças, né, subir em árvore, correr, saltar, ela já mudou completamente aqui o semblante. Está em sofrimento. Às vezes, ela não vai saber nomear esse sofrimento, inclusive pessoas maiores. Não estamos falando só de crianças, mas ela vai ficar irritada, não vai começar a cumprir os compromissos porque está precisando gastar energia com exercício. Veja bem, Teru, exercício físico, ele é fundamental para tratar e prevenir inúmeras doenças. Isso não se limita ao TDAH. Mas, falando de TDAH, inclusive saiu uma pesquisa bem importante de referência na revista Child. É uma revista que foi feita é uma revista randomizada número 1 em evidência científica, ou seja, é o padrão ouro da ciência, onde mostrou que crianças que têm TDAH, quando elas têm uma rotina de exercício físico regular, elas melhoravam a concentração delas, a hiperatividade motora e o impulso. Sabe aquela criança super impulsiva, que é difícil de controlar? Ela melhorava o impulso, ela conseguia ter ferramenta para se controlar, ter mais autocontrole. Então, assim, a gente percebe que se no TDAH isso faz um grande impacto, isso faz também um grande impacto em qualquer outra pessoa, qualquer indivíduo. E isso se dá... porque o exercício físico ele ajuda a fazer a regulação da neurotransmissão.
né? Que é um isso. problema em vários tipos de transtornos. Né? Você ia falar uma coisa aí. Eu ia dizer exatamente isso, que a atividade física é uma das poucas coisas que conseguem realmente oxigenar o corpo inteiro, todos os tecidos, os vasos, os nervos, o músculo, inclusive o cérebro. E essa oxigenação, esse aumento de oxigenação do cérebro melhora os neurotransmissores, a produção, a regulação desses neurotransmissores, a norepinefrina e a dopamina. A dopamina boa, não a dopamina ruim. O que eu digo dopamina boa? Porque telas também produz muita dopamina, só que a dopamina ruim, dopamina barata, porque ela dá um pico e ela dá uma queda. E aí você cria uma compulsão, porque você tem que se manter naquilo. E é super prejudicial e deletério para a saúde, além de ser um ato passivo. Você não está trabalhando o teu cérebro, ele está emburrecendo literalmente. Então, por isso que as crianças que têm TDAH e que os pais são permissivos em relação a ficar muito tempo com tela, isso piora o quadro, piora os sintomas, né? Então tem que monitorar essa criança, não é que nunca vai usar uma tela, né? Mas você vai monitorar e você vai incentivar essa criança, vai no parquinho, sobe em árvore, corre na praia e tal, tem atividade física aeróbica que vai ajudar o cérebro. Né? Agora, gente, não é só criança, adulto também precisa se policiar nesse uso das telas, porque a gente tem tudo na mão hoje para assistir o que quisermos, para acessarmos o que quisermos e a hora que quisermos. Então, realmente, é preciso uma conscientização, que é o que Vida e Saúde está trazendo aqui hoje, mas também é preciso de força do alto para exercer o domínio próprio. Mas pouco se fala sobre a suplementação e olha a carinha dessa mocinha que deixou de se alimentar direito, que abriu mão do relacionamento com Deus efetivo, que parou de fazer exercício físico com frequência, com regularidade e ainda não sabe que a suplementação poderia estar ajudando-a no caso do TDAH. Perfeito. A gente vai falar mais sobre suplementação aqui, mas suplementação é um assunto novo, Dr. César, e que a gente até queria falar mais e deve falar mais, mas a gente precisa conhecer. Haru, você vai ajudar a gente hoje um pouquinho? Com certeza. Mas suplementação para TDAH pode acontecer e tem mostrado muito sua efetividade, não é? Tem, ela tem um impacto assim quase instantâneo. É impressionante como realmente tem relevância, é um assunto pouco abordado. Bom, segura então essa informação, porque a gente vai falar sobre suplementação logo a seguir. A gente vai falar não só sobre como esses hábitos saudáveis aí podem ajudar e vão fazer diferença na vida de quem tem TDAH, na vida de quem convive com TDAH, mas principalmente a suplementação, o que é, como fazer, quando fazer, quem você deve buscar para te ajudarem nessa jornada, tudo no bloco seguinte. Ainda hoje a gente vai ter a dinâmica aqui todos na mira e vamos ter as suas dúvidas respondidas pelos nossos especialistas, Dr. César, Haru aqui falando. Pode mandar agora durante o intervalo que a gente está selecionando já então aqui algumas perguntas sobre o TDAH, tá bom? Vida e Saúde volta já.